Será que ser feliz é realmente algo tão difícil quanto parece? E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje eu quero conversar sobre a felicidade com vocês. Por que será que a gente tem dificuldade de ser feliz? Sejam aqueles que têm muito, sejam aqueles que têm pouco, sejam aqueles que têm todas as oportunidades ou aqueles que não têm nenhuma. Por que que algumas pessoas não têm muito, mas são felizes, outras têm muito, mas são tristes e vice-versa? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, já se inscreva e também depois dê uma olhada aqui na caixa de informação, porque nós temos cursos, terapias, tem nosso site, tem nosso Instagram. Você vai poder acessar tudo isso aqui embaixo e também se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre as terapias, quiser entender mais o que a gente faz, quiser tirar dúvidas sobre o nosso curso, ou mesmo vai lá no nosso Instagram, segue lá, que todos os dias a gente tem mensagens legais lá para você, tá bom? Então tá tudo aqui embaixo as informações para você consultar depois. E agora vamos falar desse assunto que é a felicidade. Por que será que a felicidade parece ser algo tão difícil de se atingir? A resposta que eu encontrei quando eu comecei a me questionar sobre isso, que começou a acontecer há muitos anos atrás, quando um dia eu me deparei, eu estava lá com meus 34 anos, e eu ainda não tinha conquistado muitas coisas, trabalhava muito, não tinha muitos amigos, não tinha um relacionamento, vivia assim literalmente, trabalhava de dia para comer de noite e trabalhava de noite para comer de dia e assim por diante. E eu comecei a me questionar, o que é que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim fazer nesse planeta aqui? Por que minha vida está desse jeito? Né? Será que é só isso mesmo? Será que a gente vem aqui só para ficar trabalhando, para ficar sofrendo, né? Para ver muitas vezes as coisas que a gente demora para conquistar desmoronarem da noite para o dia e a gente fica aí na vida muitas vezes sem perspectiva, né? Querendo fazer muita coisa, mas não tendo ânimo, né? Não tendo coragem para fazer muita coisa. E todos esses questionamentos foram me levando a apontar para uma direção diferente daquela que eu estava vivendo naquele momento. Eu estava trabalhando como Uber, somente para ganhar o dinheiro mesmo, né? Eu não tinha uma profissão pré-definida, eu não pensava que eu realmente podia realizar alguma coisa que eu amasse. E eu estava só empurrando a vida até que eu recebi alguns baques aí, aconteceram várias coisas que eu já contei aqui no canal. É só vocês assistirem os vídeos anteriores aí da minha história que vocês vão saber melhor sobre isso. Então eu queria ser uma pessoa realizada, eu queria estar aqui para fazer alguma coisa de importante, alguma coisa de legal. Eu queria ajudar as pessoas, isso é uma coisa que eu sempre quis desde pequena, mas eu não sabia como iniciar, não sabia o que fazer. Então eu comecei a perceber que eu estava com uma dificuldade muito grande de lidar com as minhas frustrações. Eu tinha passado tantas coisas complicadas na minha vida, eu tinha tentado tantas coisas que não tinham dado certo, que eu já estava meio desanimada, sabe? Sabe quando você já não tem mais perspectiva? Eu imagino que muitos já devem ter passado por isso, de vocês que estão aqui assistindo. Então eu estava sem perspectiva e toda vez que acontecia alguma coisa que eu julgava negativa, que eu julgava ruim, eu já desanimava e eram meses pensando naquilo, remoendo, né, triste, nossa, eu perdi isso, isso aqui não deu certo, né, eu lutei tanto e ficava muitas vezes remoendo uma coisa que já tinha passado, que não adiantava remoer. Então eu percebi que a minha felicidade, ela estava intimamente ligada à minha dificuldade de lidar com as minhas frustrações. E é assim que acontece com todo mundo, tá? Agora com a minha experiência, aqui já estou há mais de 3 anos trabalhando com as terapias, então a gente já atendeu mais de 1000 pessoas diferentes aqui. Então hoje eu percebo que a maioria das pessoas que chegam aqui, elas estão com essa mesma dificuldade. A felicidade para elas seria se as coisas estivessem todas bem. Só que a gente não vai viver uma vida numa linha reta aqui, né? As coisas não vão estar sempre bem. Às vezes as coisas vão
ser difíceis. E muitas vezes as coisas vão se dificultar justamente para a gente olhar, parar, respirar, prestar atenção no que a gente está fazendo e mudar a direção, fazer uma coisa diferente, tentar algo novo. Mas a gente não pensa assim. Então toda vez que acontece alguma coisa de negativo, a gente se deprime, a gente já começa a praguejar, falar que nada dá certo pra gente. E isso causa insatisfação, causa infelicidade. Então, para que você possa parar de ser infeliz, para que você possa realmente começar a seguir em direção à sua felicidade, você precisa aprender a lidar com as adversidades. Aprender a lidar com aquilo que muitas vezes você não pode controlar, que vai chegar até você, mas você pode controlar o que você vai fazer com aquilo a partir do momento que chegou até você. Então, você não pode resolver os seus problemas esperando que venha algo de fora. Né? Hoje em dia as pessoas querem resolver, por exemplo, o problema de grana. Ah, estou sem grana. Elas querem se casar com alguém que tem dinheiro, elas ficam jogando na loteria, esperando que um dia vão ganhar. Né? E as chances são pequenas, são tantas pessoas tentando, né? E é muito difícil de você conseguir melhorar financeiramente dessa forma, né? Ou esperando que o governo vai mudar alguma coisa, ou o meu patrão um dia vai resolver me pagar mais. E esse tipo de coisa que é externa, que vem lá de fora para transformar a sua vida. E a única pessoa que pode, de fato, transformar a sua vida é você mesmo. E eu te falo isso com convicção, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu estava lá atrás numa situação financeira muito difícil, trabalhando com uma coisa que eu não gostava, e então eu comecei a ter essas reflexões sobre a felicidade, e eu percebi que todas as vezes que acontecia alguma coisa de ruim, ao invés de eu lutar mais, ao invés de eu mudar o meu padrão, né, falar, nossa, se isso está dando sempre errado dessa forma, eu tenho que mudar alguma coisa na minha atitude. Né? Eu não fazia isso, a gente tem mania de ser teimoso, de bater o pé, e aí a gente fica persistindo no mesmo erro, achando que o mundo vai mudar para dar certo as coisas pra gente. E na verdade quem tem que mudar somos nós. E a partir do momento que eu percebi isso, e que eu parei de ficar frustrada com as coisas, ficar remoendo, e eu fui em direção àquilo que eu desejava, a minha felicidade começou a vir. E ela veio em conta-gotas, ela veio aos pouquinhos. E muitas vezes vinha uma felicidadezinha e vinham 10 frustrações. Só que eu percebi que eu estava passando por aquilo porque eu tinha realmente que aprender a lidar com essas frustrações. Não são as outras pessoas que causam os problemas para você. Você não tem baixa autoestima porque alguém provocou isso em você. Você tem baixa autoestima porque você não está confiando em si mesmo. Você não precisa que as outras pessoas deixem de apontar os seus defeitos para que você enxergue as suas próprias qualidades. Quem precisa ver as suas qualidades é você mesmo. E quando a gente enxerga as nossas qualidades, não importa o que as outras pessoas estão falando. E mesmo que você conseguisse calar todas as pessoas que criticam você, que, sei lá, uma pessoa falou que você é feio, a outra falou que você não é alto o suficiente, a outra falou que você está gorda, a outra falou que você é incapaz, a outra falou que você não serve para nada. Não adianta você calar essas pessoas, porque se você sente isso no teu interior, você vai continuar sentindo, mesmo que ninguém diga nada. Quando eu era mais nova, eu tinha muita vergonha, porque eu tinha as pernas finas e as pessoas me zoavam, né? E depois, assim, eu era meio bravinha, né? Então, quando as pessoas começavam a me zoar, eu brigava, e muitas vezes eu batia nos meninos, né, que me zoavam por a minha perna ser fina. Então, por eu ser brava, muitos pararam, né, de me irritar em relação a isso, né? Porque viam que eles iam se dar mal no final das contas. Só que o fato deles terem parado de falar não fez eu me sentir melhor sobre as minhas pernas serem finas. Mesmo assim, às vezes estava muito calor e eu estava de calça comprida porque eu não queria mostrar as minhas pernas. Então, adianta eu calar as pessoas como eu fiz lá na minha infância, quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos. Né? Adiantou eu calar aquelas pessoas se o sentimento que estava dentro de mim continuava sendo o mesmo? Então não é de fora que vêm os problemas da sua vida, não é de fora que vem a infelicidade. A infelicidade, ela vem
de você mesmo. Ela vem de críticas que você faz a si mesmo. E muitas vezes você até atrai a crítica das outras pessoas porque você está vibrando nessa crítica. Então, ser feliz é a gente aprender a conviver com os nossos erros, com os nossos acertos. Sempre que a gente errar, a gente procurar fazer uma reflexão, procurar melhorar, parar de ficar batendo o pé e querer continuar fazendo as coisas que não estão dando certo. É a gente também ser amoroso com a gente mesmo, né? A gente se acolher, a gente aceitar os nossos defeitos, mas também procurar corrigi-los, porque a gente vai se sentir melhor se esses erros pararem de acontecer. E além disso, não ficar esperando que alguma coisa ou alguém vai trazer a felicidade para você. É você que pode ir buscar. Mesmo sem ter condição nenhuma, mesmo tendo perdido praticamente tudo, como eu já contei para vocês aqui no canal, eu fui em busca daquilo que eu sonhava, daquilo que eu queria, e aos pouquinhos, fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Eu criei o canal aqui, no começo não tinha ninguém me assistindo, né? Eu fazia o vídeo, ninguém assistia, eu compartilhava e ninguém assistia, né? E depois foi aos pouquinhos, uma pessoa, duas pessoas, e hoje a gente está aqui com um canal grande. Então, tudo que você começa a fazer em prol da sua felicidade, em prol daquilo que vai fazer o bem para você e também para os outros, você pode ter certeza que vai acabar dando certo. Mesmo que você não tenha condição de fazer tudo de uma vez, vá fazendo aos pouquinhos. Confie mais em você, se ame mais, aceite mais a pessoa que você é. Agradeça a estrutura que você tem hoje, talvez não seja a melhor estrutura do mundo, mas ainda assim é um começo. E você pode começar a partir desse pouquinho aí e conquistar todas as coisas que você quer. Da mesma forma que não são as outras pessoas que vão causar tristeza em você, também não são as outras pessoas que vão causar a felicidade. Então comece a partir de agora a olhar para dentro de si. Você tem com certeza várias características positivas, várias coisas positivas, boas que você pode fazer e que podem trazer a felicidade para você mesmo. Antes nós temos que ser felizes com nós mesmos. Depois nós vamos agregando as pessoas ao nosso redor, as coisas ao nosso redor, e a gente vai ser feliz também com estas coisas, mas antes a gente precisa ter a felicidade dentro da gente. Não dá para ser feliz só externamente, a gente precisa ter a felicidade também dentro de nós. Então procure lidar melhor com as suas frustrações, que eu tenho certeza que você vai conseguir ser uma pessoa muito feliz, assim como eu antes não era e hoje sou, você também pode, tá bom? E se você estiver precisando de ajuda, se você quiser fazer alguma terapia com a gente, entre em contato. Tá aqui embaixo o nosso contato, tá? Do WhatsApp, do Telegram, nosso e-mail, nosso site, tá? Dá uma olhadinha aí em tudo e se tiver alguma dúvida, chama a gente que a gente pode te ajudar, tá bom? E comente aqui embaixo também, não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com outras pessoas, tá certo? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!